Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém triste aí, irmão? Quem está triste, fica calado. Quem está feliz, dá glória a Deus aí. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia e vai se colocando de pé. No livro do Êxodo. Êxodo. Aleluia. Êxodo capítulo 15. Êxodo 14, verso 15. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Deus, ele tem um cuidado com essa igreja. Deus, ele tem um cuidado com a sua vida. Deus, ele tem um cuidado com o altar dele. E quando eu separei a palavra, a abertura e os louvores condizem com o que eu vou ministrar nessa noite. Quem pudesse colocar de pé em reverência a palavra de Deus? Eu sou falho, sou pecador que nem você, não mereço reverência. Mas a palavra que é santa e poderosa, ela merece toda a reverência, todo o respeito, todo o nosso carinho, o nosso amor. Amém? Êxodo capítulo 14, verso 15. Para ganharmos tempo, vamos ler, diz assim: a passagem pelo meio do mar. E então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entres nele atrás de ti. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus cavalos e nos seus cavaleiros. Verso 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, e nos seus carros e cavaleiros. E no versículo 19 diz assim: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se de trás deles, e também uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás, e ia entre o campo dos egípcios e o de Israel. E a nuvem, escute isso aqui, e a nuvem era escuridade. Cadê Jesus? E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se enxergou um ao outro. E então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muros à sua esquerda e à sua direita. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles com seus cavalos, e os seus carros, e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que naquela vigília, na quarta vigília da manhã, o Senhor, na coluna de nuvem e de fogo, viu o campo dos egípcios e os alvoroçou, e tirou-lhes as rodas dos carros, e fez-los andar dificultuosamente. E então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel. Meu Deus, porque o Senhor por eles peleja. Vou repetir para você dar uma glória.
fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. Amém, irmão? Pode se assentar. Não vou demorar. Mas eu também te peço para você não me deixar sozinho ministrar, irmão. A história, nós já sabemos. Nós já sabemos o texto, o contexto, de que Israel vivia escravo em uma terra estranha, perseguido, humilhado, derrotado, desolado. Mas Deus enviou um libertador para que arrancasse Israel da mão do malfeitor, para que arrancasse Israel da escravidão, da mão dos egípcios. E no dia que o Senhor quis tirar Israel da escravidão, a Bíblia diz que houve grande choro no Egito, porque Deus, para salvar Israel da escravidão, Ele enviou 10 pragas, e na 10ª praga, meu pastor, Ele acabou com os primogênitos de Faraó. E então Faraó ordenou que Moisés se retirasse com o seu povo. Mas após Moisés ir com o povo de Israel em direção ao deserto, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu, a tal ponto dele se arrepender de ter permitido que Israel partisse. E então ele dá uma ordem e diz: vamos atrás de Israel, vamos persegui-lo, não vamos permitir que eles façam isso com a nossa terra, com o nosso povo, e saiam ilesos daqui. Então a Bíblia diz que Faraó ordena aos egípcios, e cada um dos homens de guerra daquele povo pega um carro, um cavalo e as suas armas. E após Israel ter partido dali, a Bíblia diz que o povo do Egito segue atrás de Israel com mãos fortes. E quando Israel vai descendo as campinas em direção ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que quando o povo olha, levanta os olhos, enxerga um cardume, um exército muito numeroso de egípcios que iam perseguindo o povo de Israel. E então a Bíblia diz que o povo de Israel se desespera. A Bíblia diz que o povo de Israel fica muito nervoso, atribulado, porque ele olha para trás, meu pastor, e vê Faraó perseguindo, trazendo para a minha vida e para a sua vida. Nós vivíamos um tempo de escravidão na mão de Faraó. A nossa vida estava entregue ao pecado, a nossa vida estava entregue à lama, estava entregue às coisas erradas do mundo lá fora. Mas a partir do momento que o Senhor, Ele quis, Ele teve misericórdia de mim e de você, então Ele arrancou a minha vida, a sua vida da mão do malfeitor. Mas há momentos que nós se colocamos da mesma forma que Israel se colocou. Nós temos uma missão, igreja, que é manter a nossa vida em santidade. Nós temos uma missão, igreja, que é manter a minha vida e a sua vida reta perante ao Senhor Jesus Cristo. É se afastando das coisas que não agradam a Deus, para se aproximar de Deus, para se aproximar da sua presença. E então, quando a nossa vida começa a funcionar da forma que o Senhor Ele quer, é aí que se levantam as lutas, é aí que se levantam as provas, é aí que se levantam as dificuldades. Porque quando nós estávamos lá fora, fazendo a vontade do diabo, ele não fazia nada, porque nós já éramos escravos dele. Mas a partir do momento que Deus, Ele entra com providência, a partir do momento que Deus entra com a sua mão forte e arranca nossas vidas da mão de Satanás, é normal eu e você ser perseguido, é normal eu e você enfrentar dificuldades. O que não é normal é eu e você parar na caminhada por causa do perseguidor.
O que não é normal é você deixar de adorar a Deus porque alguém falou mal de você. É você deixar de buscar a Deus porque as coisas não estão dando certo, porque as portas não se abriu, porque as coisas não foram como eu imaginava, a minha oração não foi respondida, por causa disso eu vou abandonar ao Senhor. Não, igreja, não é assim que o Senhor nos ensina. E quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que, acredito eu, meu pastor, que aquele povo estava feliz, porque viveu 400 anos escravo, até o dia que ele foi liberto, minha diaconisa Rosângela. E quando ele recebeu a ordem de Faraó, dizendo: vocês podem ir, vão embora com o seu povo, vão embora com as suas riquezas, vão embora com seus filhos, com seus gados, deixe essa terra. A Bíblia diz que aquele povo sai, acredito eu que eles cantavam, como a Bíblia diz. Acredito eu que eles se alegravam. É como se eles estivessem se alegrando, dizendo: bendito seja o Senhor de nossas vidas, porque nós éramos escravos e hoje nós somos livres. E de repente, quando tudo está dando certo, quando estamos indo em direção à terra prometida, o inimigo está nos perseguindo. E a Bíblia diz que quando Israel levanta os olhos, descia um exército gigante. Então, quando Israel se depara com esse exército de Faraó, a Bíblia diz que Israel fica atribulado. A Bíblia diz que Israel fica amedrontado, com medo do que ia ser feito, porque quando ele olha para trás, o povo de Faraó estava perseguindo, e quando ele olha para frente, a primeira coisa que ele se depara é com o Mar Vermelho. Agora imagina um povo que era escravo, um povo que vivia em uma mão forte, é liberto, e agora é perseguido. E eu vou trazer essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é que acontece na nossa vida como servo do Senhor? É que quando as coisas começam a dar certo, eu e você ficamos acomodados. Quando as coisas começam a funcionar como eu e você quer, nós achamos que não enfrentaremos problemas. Nós achamos que não. Irmão, da mesma forma que Faraó perseguia o povo de Israel, por mais que as coisas comecem a dar certo na minha vida, por mais que as coisas comecem a dar certo na sua vida, eu vou te contar uma verdade que talvez ninguém te contou: o diabo nunca deixou de perseguir você. O diabo nunca deixou de perseguir a mim, irmão. A única diferença é que quando eu e você está focado na presença, quando eu e você está focado no altar do Senhor, está focado naquilo que Deus nos pediu, nós não temos tempo para olhar para trás, irmão. Não temos tempo para olhar para o perseguidor. Não temos tempo para olhar para as provações, para as dificuldades, para as aflições. Porque a Bíblia diz que nós temos que seguir em frente, irmão, olhando para as coisas que estão em nossas frentes. E quem disse para você que o diabo parou de perseguir você? E quem disse para você que Satanás parou de perseguir você, perseguir a sua casa, perseguir a sua família? E essa palavra é sobre você continuar marchando. Essa palavra é sobre você entender que mesmo quando as coisas estão dando certo, nós não podemos se acomodar. Nós não podemos achar que está indo de vento em popa e que nada pode acontecer. Porque a distração, ela produz em nós um conforto mentiroso, um conforto falso, que a qualquer momento você está distraído, você está ali confortável, e a qualquer momento as coisas podem começar a dar errado, e a primeira pessoa que você vai querer culpar é o Espírito Santo. A primeira pessoa que você vai querer culpar é a Deus, irmão. Não queremos olhar para os nossos próprios problemas, não queremos olhar para nossas próprias falhas, não queremos olhar para os nossos próprios erros, queremos colocar a culpa em Deus, sendo que eu e você que ficamos acomodados. Deus nunca deixou de ouvir a mim, nem ouvir a você. Deus nunca deixou de guardar a minha casa, a sua família, os seus filhos. Mas foi a minha acomodação na presença que fez com que a distração me tirasse da direção do foco de Cristo. E Israel estava distraído, porque quando ele recebeu a carta de liberação, quando ele recebeu a ordem que ele podia ir, em momento algum Deus disse para ele que ele não ia ser perseguido.
Em momento algum Deus disse para ele que seria fácil. Não, Israel, pode ir que vai ser fácil o caminho. Quem disse, irmão? Mas uma coisa que eu observei tão maravilhosa nessa palavra é que quando Israel ele observa a perseguição, a primeira coisa que ele faz é questionar. Será que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Será que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui na mão de Faraó? Será que no Egito não era melhor aonde eu tinha as verduras, aonde eu tinha os restos, mas mesmo assim eu tinha o que comer? A primeira coisa que as pessoas vão fazer é dizer que Deus é culpado do que está acontecendo, irmão. A primeira coisa que eu vou querer fazer é dizer, não, Deus, não aconteceu porque o Senhor não permitiu. Não abriu a porta porque o Senhor não quis abrir. E aonde que está a minha parte nisso? Você já se perguntou aonde que você está errando perante Deus? Você já se perguntou aonde está a sua falha? Aonde está a minha falha na presença de Deus? Porque as coisas não aconteceram ainda. Será que Deus é ruim, irmão? Não, irmão. Mas Deus não vai entregar uma bênção para mim ou para você se eu e você estiver em infidelidade com Deus. Se eu e você estiver em falha com Deus, é impossível de Deus entregar uma bênção para mim. O microfone está uma bênção, irmão. Mas vou ministrar em nome de Jesus. E aqui, a Bíblia diz que quando eles olham para trás, exército. Quando eles olham para frente, o mar vermelho. Aí eles questionam Moisés e vai dizer, Moisés, e agora? E agora, Moisés? Deus, e agora, Deus? Abriu a despensa, estava vazia. Deus, e agora, Deus? Abriu a conta lá, não tem nada, e agora, Deus? Não é assim que funciona? Aí Deus responde. Moisés ouve e vai até a Deus. E fala, Deus, o teu povo está murmurando. O teu povo está reclamando. O teu povo está dizendo que o Senhor tirou eles de lá para morrer aqui. E a única resposta que Deus dá para Moisés diz, por que tu clamas a mim, Moisés? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, por que você está me questionando em vez de você ir orar? Por que você está me questionando em vez de você dobrar o seu joelho e entregar a sua casa a Deus e deixar que o propósito eu vou cumprir? É assim que Deus está dizendo aqui para Moisés. Moisés, a única parte que cabe ao povo é continuar caminhando. A única parte que cabe a mim e cabe a você é continuar sendo fiel a Deus, é continuar sendo perseverante, crendo que Deus vai abrir a porta, crendo que Deus vai repreender a enfermidade, crendo que Deus vai impedir de o inimigo tocar na minha casa e na sua casa, irmão. E quando Deus dá essa ordem a Moisés, ele diz, Moisés, está clamando por quê? Moisés, por que o povo está questionando, Moisés? Diz a eles para continuar marchando. E quando Deus dá essa ordem, irmão, a Bíblia diz que a coluna de fogo e a coluna de nuvem se retiram da frente e vão para a retaguarda. Agora tem uma coisa nesse texto que poucas pessoas observaram. É que primeiro vai a coluna de nuvem. Depois vai a coluna de fogo. Porque a Bíblia diz que para os egípcios era escuridão. Você não entendeu isso aqui. Para os egípcios, a nuvem fazia escuridão. Mas para o povo de Deus, a coluna de fogo iluminava o caminho. Fica tranquilo, irmão. Descansa o seu coração. Faz a sua parte. Continua orando. Continua perseverando.
continua mesmo cansado, caminhando com Cristo. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, não abandone a presença de Deus. Não abandone o propósito de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, que muitas das vezes parece que o caminho está fechado, mas o inimigo não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está te mostrando, irmão. Ele pode até estar te perseguindo, mas da mesma forma que fez aqui com os egípcios, eles não vão conseguir enxergar o caminho que você está trilhando. Eles não vão conseguir enxergar a direção que você está indo. Agora você que escolhe. Ou você continua mesmo com o mar vermelho à sua frente, ou você retorna. E o principal, não temos essa opção de retornar. Porque se retornar, meu Deus, se retornar tem, sabe o quê? Morte. Mas se você permanecer, tem providência. Vou repetir isso aqui. Se eu e você retornar, a gente morre. Porque o exército está lá atrás querendo matar. Mas se você caminhar, continuar em frente, mesmo com o mar fechado, Deus vai fazer a providência acontecer. Irmão, poucas pessoas observaram isso aqui, porque o exército está atrás e não na frente. Porque Deus já sabia de tudo que ele estava planejando. Porque se Israel saísse, eles iam dizer que foi eles que quiseram sair. Não, foi eu que quis. Deus tem culpa não, eu que quis. Foi porque eu trabalhei, foi porque eu corri atrás. Mas eu e você temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Deus não depende de mim, de você. Nós que dependemos dEle. Se eu e você não adorar a Deus, nós vamos morrer, irmão. Mas se eu e você não dermos a nossa adoração a Deus, Ele vai continuar sendo Deus, querendo você ou não. Nós somos falhos, somos pecadores. Mas mesmo assim, o amor de Deus, Ele foi fiel até a última gota de sangue na cruz. E tem pessoas que rejeitam a presença. Tem pessoas que fazem escárnio da presença. Tem pessoas que num culto como esse não dão o devido valor à presença de Deus, irmão. Não tem coragem de abrir a boca para dar um glória, irmão. Não tem coragem de levantar para adorar ao Senhor. Você entende que você é liberto. Você entende que você era escravo, hoje você é livre. E Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não é só adoradores quando a despensa está cheia. Não é só adoradores quando eu tenho o melhor emprego. Não é só adorador quando eu tenho o melhor carro, a melhor casa. É um adorador que mesmo em meio à bonança ele adora, mas quando vem o tempo da escassez, ele permanece adorando. É mesmo que quando as coisas não funcionam como nós queremos, nós continuamos adorando a Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo, porque nós sabemos que na hora certa, Ele vai fazer acontecer, na hora certa, Ele vai abrir o mar, na hora certa o milagre vai acontecer, e eu e você vai passar cantando o hino da vitória, eu e você vai passar glorificando a Deus, porque Ele é fiel, irmão. E nós cantamos aqui, que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas nós também adoramos aqui que Ele nos leva ao deserto, para nos falar de amor. Falar de amor quando as coisas não funcionam, quando nós queremos. Quando nós olhamos para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, e está tudo de cabeça para baixo.
É Deus levando você para o deserto para dizer para você que tem providência, para dizer para você confiar, para dizer para você permanecer fiel, para dizer para você que o espinho pode até furar os seus pés, pode até ser pesado o fardo na sua caminhada, mas é melhor eu com os pés furados e caminhando no caminho, do que eu com os pés inteiros e voltando para o Egito, voltando para onde eu agradava a Satanás. Não é isso que Deus quer de mim e de você não, irmão. Ele quer de mim e de você uma vida fiel, sabendo que o galardão é naquele grande dia, quando Ele rasgar os céus e descer para buscar a sua igreja. Ele vai chamar o meu nome, Ele vai chamar o seu nome, Ele vai chamar o nome dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua casa, e a sua vida vai ser diferente lá na cidade celestial. Deixar o diabo achar que você perdeu, deixar o diabo achar que a sua vida já era. Que não pode achar isso é você, irmão. É você que não pode desacreditar do seu propósito. É você que não pode desacreditar da sua promessa. O diabo ele pode até achar, deixa ele achar. Ele pode até achar, mas ele não te toca. Ele só vai tocar em você se você der legalidade. Ele só vai tocar em você se você abrir a porta para ele entrar. E infelizmente tem pessoas que estão fechando a porta para Deus e abrindo a porta para o diabo, dando ouvido a conversas, emprestando a boca para falar coisas que ferem outras pessoas, colocando a nossa vida, em vez de colocar a nossa vida como exemplo, colocando a nossa vida como escárnio. Entenda que o mesmo pecado que tem um homicida, vou falar, é o mesmo pecado quando eu empresto a minha língua para falar mal do meu irmão. Deus ele não mede o pecado pelo grau, mas para Deus pecado é pecado. Mas eu quero atravessar o mar vermelho, eu quero chegar no céu, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que Deus ele chame o meu nome, chame o nome dos meus filhos, chame o nome da minha casa, da minha família, da minha parentela. O problema é que sem querer eu mesmo tiro esse propósito da mão de Deus quando eu empresto a minha vida para fazer coisas que desagradam ao Espírito Santo. E Israel, quando ele viu a perseguição, ele temeu, mas Deus teve todo o cuidado de sair da frente e ir para a retaguarda para guardar do malfeitor, para guardar do inimigo. E mesmo com o povo duvidando, mesmo com o povo clamando, reclamando, dizendo: eu saí de lá para quê? Para morrer aqui. Mesmo assim Deus foi para a retaguarda para guardar. Além de impedir do inimigo avançar, Ele permitiu que o povo avançasse. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quando a coluna ficou na frente do Egito, do povo do Egito, Ele impediu do inimigo avançar em perseguição. E quando Ele permitiu a coluna estar diante do povo de Israel ali, Ele estava iluminando o caminho para Israel e mostrando a direção que ele deveria continuar. Mas sabe quando é que os planos se invertem? É quando eu não quero ouvir a voz de Deus. É quando eu quero reclamar mais do que adorar. É quando eu quero reclamar mais do que ir orar ao Senhor. É aí que os planos se invertem. É porque quem fica com o caminho turbado sou eu, irmão. E o inimigo começa a achar a direção de me encontrar. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quando você faz a vontade de Deus, o inimigo fica travado no meio do caminho e você prossegue. Mas quando eu desobedeço a Deus, quem prossegue é Ele em direção a mim e eu fico travado. Você está entendendo isso aqui? Você entendeu que um pedacinho de legalidade ao diabo pode fazer ele acabar com a sua vida? Você entendeu que quando você chega num culto como esse, não pode ser tratado como um culto qualquer? Pode ser a última oportunidade que você tem de adorar a Deus?
Pode ser a última oportunidade que você tem de abrir a boca para dar um glória a Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo e eu me arrepiei todo. De um jogador, não sei se é do tempo do pastor, não é do meu tempo, né? Não que o pastor seja velho, perdão, meu pastor. Amém? Mas eu estava vendo um vídeo de um jogador que morreu sorrindo. Jogava no Benfica, ele jogando no meio do jogo, ele deu um sorriso e de repente o coração dele parou. Ele caiu no meio do campo. Os colegas dele começaram a chorar e ali já era. Não teve tempo de pedir perdão, não teve tempo de perdoar, não teve tempo de se arrepender. E é assim que vai ser quando Jesus voltar. Vai ser no abrir e fechar de olhos. E você achando que ainda tem tempo. E você achando que ainda pode continuar no erro, pode continuar na falha. É engano de Satanás, irmão. É isso que o diabo quer que você ache, que você ainda tem tempo. E pode ser hoje o seu último dia. Pode ser hoje o meu último dia. Pode ser hoje a minha ou a sua última oportunidade. E o que é que vai acontecer quando eu e você não tivermos tempo de pedir perdão e nem de perdoar? Está na palavra de Deus que ele mandou o povo de Israel continuar. Continua. Você acha que daria tempo o povo falar para Moisés: Moisés, estou cansado. Moisés, eu não aguento, minhas pernas estão doendo. Moisés, as minhas costas estão queimando de toda a chibatada que eu tomei. Quando o diabo está aqui, irmão, ó, no cangote, nem tempo de pedir perdão a pessoa tem. Não dá nem tempo, irmão, de respirar. A única coisa que Deus disse para eles é: continua marchando. E eu e você querendo parar. Eu e você querendo jogar tudo para cima. Vá, jogue. Joga achando que tem tempo. Vá, jogue. Achando que tem oportunidade. Acabou esse tempo, irmão. Nós não temos tempo mais de olhar para trás, igreja. Porque se olhar para trás já era, perde a direção do caminho. A nuvem passa, a coluna de fogo passa e você fica para trás na mão do inimigo. Você está captando essa mensagem, irmão? Vamos continuar que eu já vou encerrar. Aí o diabo achou, Faraó achou que ele estava no controle da situação. Não parece, às vezes? Não parece, irmão? Às vezes parece que é o diabo que está tendo o controle da situação. Está tudo travado, irmão. Nada dá certo, a porta não abre. Não parece, às vezes? Aí Deus faz o quê? Moisés, estende o teu cajado. Moisés, mostra onde é que o povo tem que entrar. Estende o teu cajado. E quando Moisés estende o cajado em direção ao Mar Vermelho, se eu estou lá na hora, meu pastor, a primeira coisa que eu ia fazer era: meu Deus, é por aqui o caminho? Porque a primeira coisa que eu observava, se eu tivesse lá, era o Mar Vermelho gigante. E eu ia dizer: é por aqui, Deus, que o Senhor quer que eu vá? E o pior é que eu e você faz isso mesmo. Você sabia que eu e você faz isso? Tem coisas que Deus fala para você fazer que você quer duvidar. É isso mesmo, Deus? É para eu tirar mesmo? É para eu deixar isso aqui mesmo? Só que quando eles duvidam, as coisas não acontecem. Só acontece quando eles entendem que a única opção que eles têm é continuar marchando. A única opção que eu e você tem é continuar marchando. Nós não podemos ter controle sobre a enfermidade. Nós não podemos ter controle sobre a porta aberta ou porta fechada.
Nós não podemos ter controle quando as coisas vão dar certo, quando vai dar errado. A única opção que sobrou para mim e para você é confiar em Deus. E não tem outra opção melhor, irmão, do que confiar em Deus plenamente no que Ele vai fazer. Não tem outra opção melhor do que você confiar que mesmo quando o mar vermelho está na sua frente, Deus vai abrir o mar para você passar. E é aí, irmão, que as coisas começam a funcionar. É aí que o povo de Israel entendeu. Agora entendeu como, meu diácono? Imagina um povo que viu um Deus poderoso desolar o Egito inteiro, e mesmo assim teve coragem e audácia de duvidar. Eu e você é assim. Eu e você é assim. Deus já fez milagre. Deus tirou a minha vida, a sua vida do pecado, da cova, da mão do inimigo. E mesmo assim, vendo milagre, vendo cura, vendo libertação, vendo transformação, nós ainda duvidamos. Nós temos a audácia, da mesma forma que o povo de Israel fez, de duvidar. Você lembra quem você era, irmão? Você tem noção de quem você era? Você sabe, tem dimensão do que você fazia? Começa a pensar aí, porque eu já pensei. E eu vi que não vale a pena voltar. Vale a pena voltar? Não vale a pena voltar. Irmão, eu tenho uma palavra comigo, já vou fechar. Eu ainda não vi um crente, tenho 31 anos de idade e nunca vi um crente servir a Deus por amor. Vim pelo amor, melhor dizendo. Se tiver um aí, levanta a mão, irmão. Todo mundo passou a sua dorzinha para vir, não foi não? Todo mundo que está aqui precisou dar valor, não sei essas criancinhas, meu Deus, que ainda vai conhecer ainda. Amém, irmão? Mas eu e você viviam uma vida de pecado miserável. Uma vida que não valia nada. Um projeto falido, que o povo dizia que não ia dar certo. Essa vai virar prostituta. Esse aí é alcoólatra desde a última geração dele. Aí você aceita, ou você faz alguma coisa para mudar. Ou você aceita, ou você faz alguma coisa para mudar de sua vida. Não é que você não tem opção, a opção é Jesus e mais ninguém. A opção é servir a Cristo e não tem outra. Você está entendendo a mensagem? Você quer voltar a comer o vômito do Egito? Os restos do diabo, você quer voltar? Será que vale a pena abandonar, irmão? Um Deus que tem um cuidado tão maravilhoso, até quando a gente dorme Ele está lá guardando. Tinha tudo para a gente não levantar. Tinha tudo para a gente não abrir os olhos, e Deus dá a oportunidade de eu e você acordar, de vir aqui adorar a Deus, e você permite que o cansaço, que o bloqueio mental impeça você de abrir a sua boca. Tem uma palavra na Bíblia que eu não me recordo o versículo. Nossa diaconisa Sueli deve lembrar. Mas a Bíblia diz que no sepulcro ninguém louvará a Deus. Na cova ninguém glorifica a Deus. Sabe por que não glorifica? Porque já morreu, acabou, não tem mais oportunidade. A oportunidade é hoje. A oportunidade é enquanto eu e você tiver fôlego, enquanto eu e você estiver respirando, ainda há esperança, porque depois que morreu, segue-se o juízo, diz a palavra de Deus. E para fechar isso aqui, Deus abre o mar. Meu diácono Gilival, Deus abre o mar e fala ao povo de Israel: marcha, continua. Aí o povo entra no mar, minha diaconisa Rosângela, vai caminhando, vai em direção à terra prometida. Aí o diabo, Faraó, acha que o mesmo caminho que Deus abriu para você, vou falar, Jesus, ele acha que o mesmo caminho que ele abriu para você, é para ele passar também. Está enganado o diabo.
O caminho que Deus abriu para mim e para você é exclusivo só para quem é servo de Deus. É exclusivo só para quem abandonou o pecado. É exclusivo só para quem quer servir a Jesus de verdade, irmão. O que é que Faraó faz, irmão? Vou entrar. Vou atrás dele. Vou atrás dela. Meu Deus, tudo arrepiado. Vai, Satanás. Vai achando. O que é teu, o diabo não toma. O que Deus preparou para você, é só você que tem a opção de jogar fora. Aí vai ele feito besta. E entra no meio do mar perseguindo o povo. Escuta isso aqui, irmão. Enquanto ele está ali, beleza. Está indo. Aí Deus fala, vá, pode ir. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio do caminho, todo cheio de si, é agora que eu vou pegar ele. É agora que eu vou pegar ela. Hã? É agora que eu vou traçar a vida dele. E Deus de lá, não está enxergando nada, está indo cego no meio do caminho. Espera aí que eu vou fazer uma coisinha aqui para você. Trava as rodas. Aí a Bíblia diz que quando Deus permite as rodas travarem, eles começam a perseguir, mas de forma difícil. Aquilo que era difícil para o povo de Israel, ficou fácil. E o que era fácil para o povo do Egito perseguir, ficou difícil. Sabe por quê? Porque o povo continua marchando. O povo continua marchando em direção à ordem de Deus. Se você veio aqui para obedecer a ordem de Deus, então obedeça. Se você veio aqui para fazer a vontade de Deus, então faça. Se você veio aqui para adorar ao Senhor, então adore e abra a sua boca, glorifique, permaneça marchando, porque talvez no início pareceu difícil, mas se você permanecer firme no Senhor, Ele vai fazer se tornar fácil. Sabe por quê? Porque nós vamos passar a entender que cada provação que nós vivemos, cada dificuldade que nós enfrentamos, não é para a nossa morte, mas é para nos fortalecer no caminho do Senhor, irmão. Aí além de andar com a roda difícil, Deus fala, agora a gente vai travar essa roda aí. Travou a roda. Faraó parou no meio do mar, no meio do caminho. E então que quando aquelas rodas travam, Deus dá uma ordem para Moisés. Estende o teu cajado. E a Bíblia diz que com Faraó travado no meio do caminho, o mar começa a voltar para o lugar. Deixa eu falar uma coisa para você pegar isso aqui, irmão. Talvez o teu caminho, meu Deus, agora, irmão, vou falar. O caminho que estava aberto para o povo de Israel passar, continua aberto. Mas o caminho que Faraó achava que tinha, ele não tem mais. Porque o mar que estava lá atrás começou a fechar. O mar para muitos aqui é dificuldade. Não, irmão. O mar foi dificuldade no início. Agora o mar fechado às vezes é proteção para eu e você não voltar lá atrás. Agora o povo de Israel não tem opção de retornar, pastor. O problema agora não é a perseguição. O problema agora é que não tem caminho de volta. Não tem mais caminho de volta. Nem que ele quisesse. Até se ele dissesse assim, rapaz, passou o mar, tá de boa, beleza. Vou voltar agora. Como volta? Mesma coisa aí você. Não está bom não servir a Jesus assim não.
Não está gostoso não, mesmo com dificuldade, a gente está ali, sabendo que Deus entra com providência. Quando a gente menos espera, Deus faz as coisas acontecer. A gente vê o milagre vivo acontecer. Não é assim? Quem falava mal de você, não vai ter que enxergar você brilhando na presença de Deus. Quem dizia que você não ia dar certo, não vai ter que olhar para você e dizer: rapaz, era essa aí que ia virar prostituta, é? E agora está assim, servindo a Deus com esse brilho, com esse Espírito Santo na vida. Não é assim? Não é, andava maltrapilho, agora está todo arrumadinho, cabelo penteado, bem perfumado. É assim que Deus faz, irmão. No lugar da vergonha, Deus faz a dupla honra acontecer, minha irmã. Aonde tinha vergonha, Deus faz acontecer a dupla honra. Quem te via antes, agora está olhando para você e dizendo que Deus é na tua vida. Quem olhava para você e dizia: não, essa aí, agora tem que reconhecer o brilho do Espírito Santo na sua vida. E uma coisa é certa: nunca duvide do que Deus pode fazer. Se teve chance para você, teve chance para mim, por que não vai ter chance para o seu esposo? Se teve chance para mim, para você, que era pecador, por que não vai ter chance para o seu filho, para a sua filha? Não deixe o diabo achar que você perdeu, não. Confunda ele, irmão. Permaneça fiel, permaneça fervoroso, permaneça glorificando, exaltando e sabendo que na hora certa Deus vai mudar a situação e você vai experimentar o melhor, a perfeita, a boa vontade agradável de Deus. Aplauda o Senhor Jesus aí, se coloque de pé. Aleluia.